O tempo todo nos deparamos com questões relativas a consumo, seja numa loja, na contratação de plano de internet, na farmácia, em restaurante, enfim. A maioria das situações do nosso dia a dia são relacionadas ao consumo. Assim, para que você saiba se defender, vamos tratar desse assunto hoje. O tema jurídico está no ar. Olá, boa tarde a todos que acompanham o nosso programa. O direito do consumidor é o principal motivo de ações na Justiça. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, somente em 2015, 22% das ações se referiam à matéria. O Brasil possui uma legislação de proteção de direito do consumidor considerada uma das mais avançadas do mundo. Mas será que as pessoas têm o real conhecimento do Código? Para tirar algumas dúvidas nossas, recebemos hoje a advogada especialista em direito do consumidor, Glauce Jacome. Glauce, seja muito bem-vinda ao tema jurídico. Obrigada, Roberta. Para a gente começar a nossa conversa, Glauce, ainda falta essa necessidade, as pessoas têm esse real não conhecimento do Código? Na verdade, o direito do consumidor, ele precisa e merece ser mais considerado. Comecemos pelas universidades, pelas faculdades de direito. Nós ainda temos faculdades que trabalham esse tema de forma secundária. Não é uma disciplina regular, não é uma disciplina obrigatória. As próprias faculdades ainda têm, infelizmente, essa deficiência. E aí o que acontece? Na formação do estudante que vai para o mercado e que vai atuar na área, na defesa do consumidor, fica faltando esse elemento. Quando chega, por exemplo, ao escritório como advogado e percebe essa grande demanda, como lidar com essa questão. Então, o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação principiológica, é uma legislação onde, para se ler, para interpretar e para aplicar, é preciso reconhecer alguns pontos que são fundamentais. Partir do princípio, por exemplo, de que o consumidor ele é vulnerável nas relações de consumo e que ele merece essa proteção, essa rede de proteção. Considerar que o Estado ele tem que ter papel intervencionista nesse processo, na relação de consumo. O Estado não pode julgar, não pode analisar, por exemplo, uma demanda de direito do consumidor, considerando que as duas partes têm o mesmo potencial, têm a mesma condição de ação no processo. O consumidor é mais fraco, o Estado tem que intervir. Do ponto de vista legislativo, elaborando leis que favoreçam a defesa do consumidor. Do ponto de vista do executivo, criando toda uma rede de proteção, por exemplo, a questão dos PROCONs que são ligados ao Poder Executivo para a aplicação desse direito. E do ponto de vista do Judiciário, que também é um órgão do Estado, um poder do Estado, então, no Judiciário também sempre analisar e julgar essas ações com essa perspectiva, ou seja, considerando o consumidor mais fraco. Por outro lado, o consumidor em si ele está bem mais consciente, então ele já sabe, ele não sabe exatamente onde está localizado, qual o dispositivo legal, qual o artigo que o fornecedor infringiu, mas ele sabe que tem direito, ele reconhece essa condição no mercado de consumo quando compra um produto sem qualidade, quando compra um produto sem segurança, ele sabe que tem uma rede de proteção e sabe que tem órgãos que pode recorrer. Então, o consumidor está a cada dia mais consciente, só precisa se organizar melhor. Nós não temos, infelizmente, ainda grandes associações de defesa do consumidor. Então, ele ainda não está organizado, ele ainda esse aspecto da mobilização, ele ainda não tem. Tivemos recentemente um caso interessante, que foi quando foi anunciado que haveria uma redução no tempo da internet. Logo, o consumidor se mobilizou. E essa definição, essa orientação, ela, de certa forma, não vingou, né? Não prosperou, porque houve essa mobilização, essa organização e o próprio consumidor em rede agiu na defesa do seu direito. O que falta, então, é conhecimento e também falta que o consumidor corra atrás dos seus direitos. A gente está vivendo agora o período junino, que é um período muito importante para Campina Grande, um momento de festa. Mas será que lá no Parque do Povo o Código do Consumidor também voga?
as pessoas também podem correr atrás desse direito nas relações de consumo? O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece o seguinte, que, na verdade, o Código já é de proteção e defesa do consumidor. E esse código, essa legislação, ela vai funcionar sempre que houver relação de consumo. Ou seja, de um lado, nós temos o consumidor, a pessoa que adquire ou utiliza produtos e serviços como destinatário final. Por outro lado, nós temos o fornecedor, aquele que presta o serviço, aquele que vende, que fabrica, que produz, enfim, que no mercado de consumo coloca à disposição produto ou serviço. No centro, o objeto, o próprio produto ou serviço, mediante remuneração. Então, essa é a relação de consumo. Onde houver essa relação jurídica, ali o código, a legislação, ela impera. E aí, nesse caso, mesmo no Parque do Povo, mesmo na situação de lazer, de festa, sendo relação de consumo, o código ele pode funcionar, ele deve funcionar e o consumidor pode recorrer sim, se adquirir produto sem qualidade, sem segurança, se contratar serviço que não for prestado da forma como deveria, do modo como foi ofertado, o consumidor pode sim acionar pelo código. Mesma sistemática, inclusive os mesmos órgãos de defesa. Glaucio, outra dúvida muito recorrente das pessoas é a questão da limitação do produto dos patrocinadores, como, por exemplo, a questão da bebida. Você só pode consumir se for do determinado patrocinador. Isso é correto? É uma grande discussão e é uma grande polêmica essa questão. Porque nós temos no Código de Defesa do Consumidor estabelecido como direito básico a liberdade de escolha. A liberdade de escolha do consumidor. Entretanto, que liberdade é essa? Porque o consumidor, ele não escolhe como, onde, quando, qual produto é disponibilizado no mercado. Na verdade, essa liberdade de escolha que o consumidor tem, ela já está limitada a partir dos produtos que são colocados à disposição. Hoje, nós como consumidores, não temos mais a oportunidade, por exemplo, de encomendar o produto da forma como a gente quer. Cor, tamanho, modelo, nós não temos mais essa opção. Pouquíssimos são os artesãos que conseguem fazer aquele produto conforme o nosso pedido. Da mesma maneira, os serviços. Hoje nós contratamos via adesão. Os contratos já estão preparados, já estão prontos apenas para o consumidor aceitar ou não. Então, essa é a condição hoje do mercado. A liberdade de escolha, ela está muito limitada nesse aspecto. Então, no Parque do Povo, no bar, no restaurante, geralmente a nossa liberdade ela vai até aonde os produtos estão disponibilizados. No cardápio. Nós não podemos exigir. Da mesma maneira, a forma de pagamento. Nós não chegamos no estabelecimento já exigindo, aceite o meu cartão. É uma opção também do fornecedor. Então, essa liberdade já está limitada. Então, do ponto de vista do consumo, o próprio mercado, o grande mercado, já é uma grande limitação. Essa liberdade que nós temos, ela está estabelecida no Código, mas é uma liberdade condicionada, é uma liberdade com limites. Então, cabe sim, nesse caso, a mobilização do consumidor, a organização do consumidor para intervir nesse processo. Por outro lado, lembro que o Código de Defesa do Consumidor, como mandamento constitucional, determina que o Estado deve intervir favoravelmente ao consumidor, em razão dessa vulnerabilidade. Então, o poder público, o Estado, ele deve sempre agir no sentido de garantir, de favorecer essa liberdade de escolha e não limitar ainda mais essa liberdade que já existe. E essa liberdade e outros pontos do Código do Consumidor a gente vai discutir no próximo bloco. É um minuto só, não saia daí. Estamos de volta com o tema jurídico e o assunto de hoje é direito do consumidor. Glaucia, ainda falando sobre as relações de consumo no Parque do Povo, como é que fica a questão dos preços abusivos nos bares, restaurantes?
O Código de Defesa do Consumidor prevê como prática infrativa o aumento de preços sem a justa causa. Ou seja, para elevação de preços de produtos e serviços, é preciso que o fornecedor ele indique motivos para aquele aumento. Nós consideramos que o fato do fornecedor se estabelecer naquele ambiente por um período, ter custos, isso vai incidir realmente no preço dos seus produtos e serviços. No entanto, a abusividade ela é condenada pelo Código. Então, nesse sentido, o consumidor também deve ser fiscal desse direito. Se considerar e se perceber que há essa elevação abusiva nos valores dos produtos, deve denunciar. Com relação à questão de preço também, é importante que a gente considere que, nesse aspecto da liberdade de escolha, há um incentivo muito forte à questão da concorrência. Porque muitas vezes nós temos o produto com preços variados, e isso é importante para o consumidor. Então, notando também o consumidor que o Parque do Povo está, de modo geral, vendendo certo produto, de modo geral, pelo mesmo preço, então, nesse caso, também deve denunciar para fiscalização, autuação e penalidades cabíveis. E com relação ao cardápio, por exemplo, se uma comida ou bebida estiver no cardápio, não estiver disponível no estabelecimento, o que é que o consumidor deve fazer? Neste caso, nós temos um decreto federal, que é o 5.903 de 2006, é um decreto conhecido como Decreto do Apressamento. É uma legislação que foi mobilizada, inclusive, pelos próprios fornecedores do Brasil, para orientar melhor essa questão da informação. O Código de Defesa do Consumidor coloca que a informação ela tem que ser prévia, tem que ser clara e tem que ser adequada. E aí, o que é clareza? O que é adequação? Nesse sentido, o decreto ele determina que, no caso de bares e restaurantes, eles já devem apresentar na entrada uma tabela, um cartaz, um cardápio mais, vamos dizer assim, mais visível, aumentado, para que o consumidor tenha a orientação correta de todos os produtos que estão ali disponíveis e dos respectivos preços. Isso tem que estar já no local de acesso, já na entrada, ou seja, o consumidor não precisa entrar, sentar para verificar essa questão de preço. Com relação à oferta, tudo aquilo que foi indicado pelo fornecedor que existe no estabelecimento, que está disponível à venda, tem que ser cumprido. Então, se está no cardápio, se está na tabela, se está no informativo que é disponibilizado aquele produto, o consumidor ele tem o direito de acesso. Não pode ser negada essa demanda. Então, se não tem o produto ali sendo comercializado, o melhor é não indicar como oferta. Muitas vezes acontece, Glaucio, de ter máquina de cartão de crédito, ter lá o anúncio, aceitamos cartões, e na hora do pagamento, o proprietário, o garçom, enfim, do estabelecimento, simplesmente diz que não está aceitando. Qual deve ser a atitude tomada pelo consumidor nesse momento? Interessante essa pergunta, porque acontece bastante. E o que acontece geralmente é do fornecedor jogar para o consumidor aquele prejuízo, aquela responsabilidade. Veja, a gente colocou no início do programa, nós não obrigamos, como consumidores, nós não obrigamos os estabelecimentos a receberem outro tipo de pagamento que não seja dinheiro. A única obrigação legal, a única obrigação para o fornecedor é receber pagamento em moeda corrente nacional, ou seja, no dinheiro real. Se o fornecedor ele decide, por algum aspecto, comercializar e aceitar pagamento em outra mobilidade, por outro meio, como cartão de crédito, como cheque, cartão de débito, então, nesse caso, ele não pode jogar responsabilidades para o consumidor. Por exemplo, no caso do cheque, dizer que só aceita o cheque da praça ou que só aceita cheque conta com mais de 6 meses. É como se ele estivesse discriminando o consumidor e isso não é legal, não está em conformidade com a legislação. Se aceitou o risco da atividade, conforme o código coloca. Da mesma maneira, o cartão de crédito ou o cartão de débito. O fornecedor usa maquineta. Então, se em certo momento
aquele serviço, a maquineta, ela não está funcionando, está suspenso, enfim, por uma queda de energia ou qualquer coisa parecida, imediatamente o fornecedor tem que retirar aquele anúncio da aceitação do cartão. Se ele diz que aceita, ele tem que assumir esse risco. Nesse caso, está lá a plaquinha como oferta, tem que ser cumprido. O consumidor, nesse caso, não tem a obrigação de encontrar outra possibilidade de pagamento. Se não for possível passar o cartão naquele momento, infelizmente o risco é do fornecedor e, nesse caso, tem que haver aí minimamente um ajuste e não a obrigação direta para o consumidor ao pagamento de outro modo. Outra situação que também acontece muito, Glaucio, por exemplo, é um estabelecimento divulgar nas redes sociais que vai estar oferecendo uma promoção no Parque do Povo. Consuma um prato e ganhe outro prato do mesmo, promoções desse tipo. E lá nas letrinhas pequenas tem até às 15 horas, até às 18 horas. E aí o consumidor não viu, chegou no estabelecimento e quer a promoção. E aí, qual o procedimento? O código, ele coloca lá como direito básico essa informação, clara, precisa e ostensiva. Está lá no artigo 6º. A partir desse direito à informação, nós temos mais adiante, na parte da oferta e apresentação dos produtos, que essa orientação ela tem que ser feita de maneira que não induza o consumidor ao erro. Então, essas letrinhas miúdas, essas informações inadequadas, elas podem se configurar até publicidade enganosa por omissão. Então, tudo, absolutamente tudo que for necessário para a compreensão exata do consumidor, para não induzi-lo ao erro, então tem que ser utilizado. Nesse caso, quando se tratar de oferta, o artigo 30 coloca para a gente que toda informação pode ser publicidade ou não, pode ser a fala do vendedor, pode ser o carro de som passando na rua. Todo tipo de informação repassada ao consumidor obriga, vincula o fornecedor como se contrato fosse. Então, nesse caso, o consumidor tem todo o direito de exigir o cumprimento forçado da oferta, ou seja, exatamente aquilo que foi colocado. Se o consumidor verificar essa informação, essa oferta pela internet, é importante até que ele faça a foto da tela do computador, que isso pode ser usado também para forçar a execução dessa oferta. Ok, Glaucia, a gente vai fazer mais uma pausa e no próximo bloco voltamos com o tema jurídico. Não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do tema jurídico, que hoje recebe a advogada especialista em direito do consumidor, Glaucia Jacome. Glaucia, como é que está o andamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor com relação às compras na internet? Então, o nosso código, ele é uma legislação de 1990. Né? Então, o nosso código é de 11 de setembro de 1990. Naquela época, obviamente, algumas situações não eram previstas. A internet é um desses aspectos. Naquela época, não se imaginava que a internet podia se transformar num grande comércio, numa grande rede comercial, num grande mercado. E hoje em dia a maioria das pessoas utilizam essa ferramenta para compras, para contratação de serviços. Então, de fato, o código não podia imaginar essa situação. Mesmo assim, por isso que nós consideramos uma legislação bem avançada, há muitos aspectos que podem ser aplicados, sim, à relação de consumo pela internet. Direito à informação, direito à segurança, direito a possibilidade de prevenção e reparação de danos, a boa prestação de serviços, a própria contratação, a proteção contratual, tudo isso pode ser aplicado. As relações de consumo estabelecidas pela internet são igualmente relações jurídicas de consumo, então o código pode sim ser aplicado. Mas, ultimamente, nós temos discutido esses temas, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os órgãos de defesa, as associações, advogados, militantes, enfim, todos que estão envolvidos nessa questão, nessa defesa do consumidor, têm verificado que alguns temas precisam ser melhor considerados pela legislação. É o caso das compras feitas pela internet,
é o caso do superendividamento, enfim. Então, essas questões precisam ter legislação também, precisam ter regulação também bem específica. Com relação a essa questão do superendividamento, isso é culpa do consumidor que não se controla? É dessas ofertas que estão à solta por aí? Como é que isso está relacionado? O mercado ele é bem dinâmico, né? Então as relações de consumo mudam, as necessidades vão se adaptando também. A questão do superendividamento já é uma constatação feita por pesquisas, enfim, que é um fenômeno relacionado à oferta indiscriminada de crédito e à falta de orientação adequada para acesso a esse crédito. Então, os consumidores hoje recebem ofertas das mais variadas com relação a crédito, cartão de crédito, cheque especial, conta bancária, empréstimo consignado. Então, tudo isso está como produto no mercado e o acesso é livre e o acesso muitas vezes é desenfreado. Então, falta sim essa orientação. A responsabilidade não é do consumidor. O consumidor ele é vulnerável e aí ele é vulnerável independentemente da condição econômica. Nós temos muitas pessoas super endividadas que ganham razoavelmente bem, que têm um bom salário, que têm uma orientação, uma formação acadêmica interessante, mas no mercado de consumo, como consumidores são vulneráveis, ou seja, sujeitos àquelas armadilhas, principalmente da publicidade. A publicidade de crédito ela é muito forte, ela traz muitas armadilhas, então os consumidores acabam sendo agarrados por essas ofertas e acabam entrando em superendividamento. Então o código, a gente tem feito essa reflexão da necessidade, então existem já projetos de lei, tanto para incluir uma proteção mais decisiva com relação ao mercado via internet, ou seja, para a proteção do consumidor nas compras feitas pela internet, como também para o tratamento do superendividamento. Por quê? Para o fornecedor, nós temos o processo de recuperação, o processo em que, quando ele declara, quando ele está falido, há toda uma estrutura para que ele retorne ao mercado. Para o consumidor, nós não temos. Nós temos inscrição no SPC, Serasa e exclusão do mercado. Então, a perspectiva é nesse sentido, de proteger e defender ainda mais o consumidor brasileiro. E aí, quando acontece o superendividamento, o nome do consumidor vai automaticamente para o Serasa. Mas quando ele cumpre essa dívida, quando ele paga essa dívida, e mesmo assim o nome do consumidor não sai desse sistema, o que é que deve ser? Qual a orientação para quem está nos assistindo em casa? Então, nesse caso, o nome não pode ir automaticamente. É preciso que o consumidor ele receba previamente uma correspondência, uma carta, não pode ser pelo e-mail, não pode ser por telefone, ele tem que receber uma carta indicando que o nome pode ser inscrito no sistema de proteção ao crédito, indicando o nome do fornecedor, endereço e dívida, para que o consumidor ele tome conhecimento. Imagine que se o consumidor não tiver aquela dívida, ele vai poder protestar. Se o consumidor tiver a intenção de negociar, ele vai poder se mobilizar nesse sentido. Então, a carta ela serve para isso. Uma vez inserido, existe a dívida, foi devidamente alertado o consumidor previamente e o nome é inscrito nesses sistemas, então o nome só pode ficar até 5 anos nesse banco de dados, nesse cadastro negativo de proteção ao crédito, no caso, o cadastro negativo do consumidor. 5 anos. Após esse período, o consumidor, mesmo ainda com a dívida, ele pode exigir a retirada. A dívida ela não é anistiada, ela pode ser executada, inclusive judicialmente, mas o nome do consumidor deve sair nesse prazo máximo de 5 anos. Para a gente finalizar o nosso programa, Glaucio, você que está aí à frente dessa legislação do Código do Consumidor, o que é que você acha que avançou e o que é que a gente ainda precisa avançar com relação a essas relações de consumo? Nós avançamos bastante no sentido de ter, de fato, um instrumento rigoroso, um instrumento viável, um instrumento moderno de defesa do consumidor.
porque traz direitos básicos, direitos que desde 1990 já são considerados essenciais para o consumidor e que trazem também os mecanismos de defesa, os órgãos de defesa, as possibilidades de buscar esses direitos. Então, uma legislação bem interessante. Positivo também que essa legislação ela foi bem recebida pela população brasileira. O consumidor, ele conhece e reconhece o Código como um instrumento de defesa. Isso é muito bom. Mas nós precisamos avançar em que sentido? Obviamente, ainda com os fornecedores cuidando mais dessa legislação. Os grandes problemas que nós temos ainda são porque os fornecedores têm resistência ao cumprimento dessa legislação. 1990, não dá mais para o fornecedor dizer que não conhece o direito à informação, que não conhece o direito à qualidade, o direito à segurança. Então, isso não cabe mais. Precisamos que o fornecedor tenha essa atenção com a legislação. E precisamos também que os órgãos de defesa eles sejam melhor equipados. É preciso que o Estado dê mais atenção a essa questão, é preciso colocar mais eficiência nesses mecanismos, porque muitas vezes alguns consumidores acabam não reclamando, compreendendo que aquilo não vai valer a pena, que vai demorar, que não funciona, que o órgão não age decisivamente. Então, é preciso melhor equipar os órgãos de defesa do consumidor, é preciso melhor formar as pessoas que estão à frente dos órgãos de defesa para que o consumidor tenha, de fato, essa proteção, para que ele se sinta mais seguro. É isso aí. Glaucia, a gente agradece a sua participação por aqui no nosso programa e está convidada a voltar outras vezes. Obrigada, Roberta. Obrigada a todos. Olha, o tema jurídico vai ficando por aqui, depois dessa verdadeira aula de direito do consumidor. É bom ficar atento e não deixar nada passar no que diz respeito aos seus direitos nas relações de consumo, viu? Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, sempre acompanhando o nosso programa e sugerindo temas para ampliar o debate. Conto com vocês. Na próxima semana voltamos com mais tema jurídico, mas não esquece de nos acompanhar também nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Foi muito bom estar com vocês. Até o próximo sábado.